Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje é dia 11 de agosto de 2020, tá? Nossa terça-feira, nossa matéria é História. E a tia vai falar sobre a Primeira República, sendo que agora é a República Oligárquica, tá? De 1894 a 1930. Bom, se durante os primeiros anos do Brasil República foi governado por militares, até 1894, com a presidência de Prudente de Moraes, isso mudou, tá? Passou a ser governado por grandes fazendeiros, tá bom? Que criaram um mecanismo para poder conseguir se manter no poder e afastando qualquer ameaça de ser retirado, tá? Qualquer outro adversário, melhor dizendo. Bom, assim esse período foi marcado pela industrialização e modernização e também pela consolidação do Estado republicano brasileiro, tá bom? Bom, mas a palavra oligarquia, o que significa? Ela é da língua grega, que significa governo de poucos, tá? Nesse sentido, o governo era só para poucos, tá? Bom, isso quer dizer que um grande grupo de pessoas tinha ideias em comum, tá? E utilizou esses mecanismos para melhorar a condição de vida deles, não da população. Vamos lá. Agora, quem formava a oligarquia? Vamos lá saber? Bom, para entender isso, a gente tem que saber que não existia só uma oligarquia. Existiam oligarquias para todos os estados do Brasil, tá bom? E quem fazia parte delas eram os fazendeiros, tá? Eles que tinham interesses em comum. Bom, e a mais rica, a mais poderosa no caso, era a oligarquia paulista, que tinha o café como a sua atividade econômica, tá bom? Bom, com a parte da oligarquia paulista, ela se uniu com o Partido Republicano, tá? Aí Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil, ou seja, não era militar, ele era membro desse partido, tá? Além disso, também tinha a oligarquia mineira, tá? Que também se juntou com o Partido Republicano, que também as duas tinham o mesmo interesse em comum, tá? Bom, nessa união, o interesse era apenas de aumentar o número de votos. Bom, mesmo com a estabilidade, né, como eles estão lá no poder direitinho, a aliança entre os fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais durou toda a República Oligárquica, tá? Aí eles conseguiram eleger outros durante esse período do Partido Republicano. Vejam na tabela do livro de vocês, na página 36. Tem todos esses presidentes: Prudente de Moraes, Prudente José de Moraes, Manuel Ferraz, Francisco de Paula, Afonso Augusto, Nilo, Hermes Rodrigues, Venceslau, Delfim Moreira, Epitácio da Silva, Arthur da Silva, Washington Luiz, tá? Todos eles tiveram seu período nessa república. Bom, os que estão com asteriscos, eles não eram apoiados nem pelos paulistas, nem pelos mineiros, tá? A não ser o Epitácio da Silva, que tinha um apoio dos mineiros. Bom, durante o governo de Campos de Sales, as oligarquias, elas criaram mecanismo para se manter no poder, tá? Entre eles tinha a política dos governadores, tá? Que consistia em apoiar o Prudente de Moraes e todos os governantes aliados, tá? De outros estados. Tinha a comissão de verificação, que era um grupo de deputados que tinha a responsabilidade de validar os votos. E o coronelismo, tá? Que era representado pelos coronéis, tá? Que eram grandes fazendeiros de terra, tá bom? Ricos da região. Bom, esses coronéis tinham uma grande influência nas regiões onde eles estavam, né? E faziam com que as outras pessoas votassem apenas naqueles candidatos que eram de interesse deles, tá? Eles faziam isso fazendo troca de favores. É o que acontece ultimamente, né? Na nossa realidade. Não mudou em nada. Então, eles conseguiam esses votos fazendo troca de favores. E quando eles não aceitavam, eles usavam a violência, tá? Eles ameaçavam, então as pessoas ficavam com medo e acabavam votando. E o voto era aberto, todo mundo sabia em quem você estava votando. Então, você não podia nem fingir, né? Bom, e esse voto ficou conhecido como o voto do cabresto.
tá? Nesse período, esses mecanismos da aliança do paulista com o mineiro era de dominar os outros estados e para se continuar no poder. Modernização da capital e o princípio de industrialização. Bom, em 1892, quando Rodrigues Alves subiu à presidência, ele tinha 2 objetivos principais. O primeiro era o saneamento e a melhoria do porto do Rio de Janeiro, que antigamente era a capital do Brasil, tá? Isso primeiro se dava pela questão, como eu falei, por ser a capital do Brasil e porque naquele momento havia passado uma grande expansão populacional. Bom, mas durante 30 anos, um pouco mais de 30 anos, essa população dobrou. Então, as ideias que ele teve já não estavam mais valendo, porque aumentou a população, a cidade começou a ficar suja, né? Não tinha mais como atingir a demanda, muita gente, né? Então começou a ficar prejudicado, tá? E também, aí como tinha sujeira, não tinha como limpar tudo, começou a ter doença e não foi legal. Essa ideia dele já não foi mais não estava sendo tão legal assim, tá bom? Outra coisa, bom, ao mesmo tempo no porto já começou também a ter dificuldades para o navio de carga chegar, tá? E descarregar os produtos, tá? E as ruas eram muito estreitas para poder pegar os produtos e levar até os armazéns. Então, começou a ter problemas. Bom, para modernizar o Rio de Janeiro, ele contratou o Francisco Pereira Passos para a prefeitura, tá? E o objetivo dele era modernizar o centro urbano da cidade. Bom, inspirado nos planejamentos lá de fora, principalmente de Paris, Pereira Passos ele começou a projetar o Rio com ruas mais largas, com parques, tá? Com jardins. Aí essa obra foi planejada por ele, tá? Ficou conhecida como Reforma Urbana. Bom, um dos maiores símbolos que nós vemos é a inauguração da Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco, tá? Foi criada com uma rua larga, tá? E que no momento era amplo naquele momento. Bom, o grande problema dessa obra foi a modernização em questão social. Por quê? Tiveram que demolir muitos prédios e as pessoas que moravam acabaram tendo que ir para a periferia, porque começou a ficar caro para eles morarem ali, tá? Bom, para ter uma ideia, foram 600 prédios demolidos para poder fazer essa Avenida Central. Então as pessoas tiveram que ir para a periferia, ok? Bom, se no Rio de Janeiro tinha a modernização, em São Paulo tinha a industrialização, tá? Foi crescendo. Sendo a principal atividade paulista continuou sendo o cultivo do café, tá? Mas aí começaram a surgir indústrias que ficaram especializadas em preparar o café, tá? Essas indústrias tinham mão de obra imigrantes que já tinham experiência na produção fabril, tá? E de outros países. Então eles vêm para cá e já sabiam trabalhar nisso aí. Bom, assim eles começaram a trabalhar na fábrica, porque já eram especializados com isso, tá ok? Essa é a nossa matéria de hoje, tá? Nossa matéria de história. Agora a gente vai para os nossos exercícios. Bom, o exercício é a página 39 até a 40, ok? Primeiro, quem foi o primeiro presidente da República Oligárquica? 2. Quais foram as oligarquias que se uniram e dominaram o poder da República Oligárquica? Cite 2 objetivos de Rodrigues Alves na presidência. 4. Com as suas palavras, explique o que foi a política dos governadores. 5. Quais grupos formavam as oligarquias? Tá? Analise o que foi o voto do Cabresto. 7. Explique os motivos que levaram o presidente a modernizar a cidade do Rio de Janeiro. E reflita acerca dos problemas sociais causados pela modernização do Rio de Janeiro. Tá bom, meus amores? Qualquer dúvida é só chamar a tia no privado. Um beijo e até a próxima aula.